Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro de saúde do Bom Dia Kids, o Toma Cuidado, com o patrocínio da Unimed Goiânia. Eu sou Patrícia Bringel, jornalista, estou muito bem acompanhada aqui hoje. Já começo apresentando aqui meu companheiro de bancada, Eduardo Bringel. Tudo bem, Eduardo? Tô ótimo, mamãe. Então, vamos lá para mais um programa para falar de saúde de uma forma muito prática, muito simples e até divertida, por que não, né? Hoje, convidados aqui muito especiais, com muito carinho, uma honra receber dois professores da Universidade Federal de Goiás, referências aqui na pediatria, na infância, aqui do nosso estado. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Sucasas, tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia, Patrícia, Eduardo, Luciane. É um prazer estarmos aqui para conversar sobre saúde da criança, sobre alguns cuidados e especificamente hoje sobre o desenvolvimento infantil, que isso já vem sendo conversado há séculos e a gente precisa estar atento e sempre melhorar a nossa monitorização de todas as crianças em relação ao desenvolvimento infantil. Dr. Paulo Sucasas, que é mestre, doutor pela USP, professor da Universidade Federal de Goiás na pediatria, não é isso, doutor Paulo? Isso aí, estamos Hum, lá na pediatria. Me formei em 89 olha só, e desde aí nunca mais vi um adulto, só trabalho com as crianças. ela não é a pessoa para falar sobre isso. E já acompanhado aqui da doutora Luciane Costa, que é odontopediatra, também mestre e doutora pela USP, professora também da Universidade Federal de Goiás, já aposentada, mas com longa trajetória, né, Luciane? É Muito isso. bem-vinda. E até por ser casada com um médico pediatra, eu sempre me interessei muito, por olhar além dos dentes, né, por uma saúde integral e por isso estamos aqui juntos hoje falando de desenvolvimento da criança desde o nascimento até os 6 anos de idade, que é a primeira infância, o nosso foco. E a gente vai falar sobre um assunto que deixa os pais muito ansiosos, né? São os marcos de desenvolvimento. O que esperar de cada criança em cada fase da vida? Existe um padrão? Existem marcos? Quais os sinais de alerta? Então, eu já começo com esse questionamento para vocês. O que, que são esses marcos de desenvolvimento? E o que, que a gente pode ter de referência nessas idades? A gente pode fazer um panorama geral sobre isso, doutor Paulo, doutora Sim, Luciane? sem dúvida. Vou comentar alguns aspectos iniciais. Existe um artigo de um pediatra antigo, que era o Gesell, isso de 1925, tem 100 anos, setembro de 25, 100 anos atrás, em que ele usou uma metáfora de um livro e colocava o que a criança poderia fazer em relação ao livro. Então, uma criança de 2 meses poderia olhar para o livro, a criança de 6 meses poderia tentar segurá-lo, a de 1 ano talvez rasgar as suas páginas. Então, quer dizer assim, que essa monitorização, essa preocupação, ela é secular. Então, alguém poderia falar: bom, então todas as crianças têm a monitorização do desenvolvimento totalmente garantidas, né? E isso não é verdade. A gente tem ainda uma lacuna, a gente precisa falar muito sobre isso, precisa chamar a atenção, porque ainda existe uma dificuldade assim de monitorar o desenvolvimento de todas as crianças, seja na rede pública, seja na rede privada, e é lógico, em algumas situações isso é um pouco mais difícil. E as transformações de tudo, físicas, emocionais, cognitivas, nessa primeira infância, elas são muito rápidas e muito dinâmicas, né, doutora Luciane? Sim, Patrícia, Eduardo, a criança, quando nasce, ela começa como se fosse escrevendo o livro da própria vida. Mas ela precisa dos cuidadores que estão em volta. Ela não faz isso sozinha nos seres humanos. Então, por exemplo, aos 2 meses de idade, ela já tem marcos que ela tem que completar. Por exemplo, sorrir, ela tem que olhar para as pessoas, poder olhar, identificar um som, virar a cabeça. Então, esses são alguns exemplos de marcos. Mas se nós formos pensar cada marco, cada idade de marco, como se fosse um capítulo de um livro que você tem que primeiro ler o primeiro capítulo, para depois passar para o segundo, são 12 idades de marcos a serem avaliados nesse período até os 5 anos de idade. Então, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, cada idade tem as habilidades que a criança precisa ter, né. Então não se espera, por exemplo, de um bebê de 12 meses que saiba ler, não é mesmo? Mas a gente espera que um bebê de 12 meses já comece a andar, a pronunciar algumas Balbuciar sílabas, alguma coisa. balbuciar. Então, se a gente for contar todos esses marcos, são 161 marcos.
É como se fosse um livro de 161 capítulos, que a criança tem que alcançar até os 5 anos de idade, com a ajuda de quem está por perto. E como é que tem que ser esse olhar, né, do pai, da mãe, do cuidador, de quem está por perto? Porque muitas vezes é um olhar de comparação que não faz tão bem para a criança, mas ao mesmo tempo precisa de uma atenção. Como que é isso? Sem dúvida. E, olha, veja bem, essa monitorização não é muito simples, igual eu disse. Hoje, 8 a 20% das crianças, no geral, no Brasil, têm esses marcos bem avaliados. E lá nos Quantos Estados por Unidos, cento? 8 a Muito 20%, 8 a pouco. 20%. E lá nos Estados Unidos, assim, só, por exemplo, um exemplo, só um quarto das crianças que têm algum déficit intelectual conseguem chegar no neuropediatra, no psicólogo infantil antes dos 3 anos de idade. Então, não somos só nós, o mundo tem um pouco de dificuldade. Aham. Então, nesse sentido, houve uma grande reunião, assim, que teve o polo nos Estados Unidos, no CDC, e eles refizeram os marcos. Então, existe um nome muito forte, são os novos marcos de 2022 para cá. Então, eles tentaram enxugar um pouco mais para tentar ficar um pouco mais fácil. Aham. Então, por exemplo, a média por idade era de 23. Eu tinha que fazer 23 perguntas em média. Aos 2 meses caiu para 13. Eles conseguiram enxugar bem, ficou bom, vai ficar mais fácil. Então, os novos marcos é que vão facilitar um pouco mais essa avaliação do conhecimento. E eles tiraram as situações duvidosas. Vou te dar um exemplo, assim. Aham. Aos 6 meses, né? Antigamente era assim: começa a passar objetos de uma mão para outra. Então, Aham. vamos supor que eu sou um neném de 6 meses, eu tô com a Aham. bola na mão, eu olho para outra mão, eu comecei, não é? Aham. Então eu passo. Então isso era dúbio, dava um pouco de confusão. Aham. Aí isso mudou para os 9 meses e é assim, passa objetos de uma mão para outra. Então, eu não tenho mais dúvida que ele sai da mão direita, vai para a mão esquerda Isso de aos uma 9 forma bem meses. prática. Se o Então, meu filho não está fazendo isso, é um ponto isso. de observação. Vou dar um outro exemplo. Andar. Antes era até 1 ano de idade. Tinha que andar. Tinha que andar. Agora, e era assim, a escrita oficial era talvez dê alguns passos sozinho. Ou seja, o que é talvez? Talvez sim, talvez não. Então eles tiraram todas as palavras. Talvez salte aos 5 anos. Aham. Talvez pule no pé só. Então essas coisas deixavam dúvida. Então eles tiraram tudo, ficou muito mais claro. Eu achei que os marcos novos são mais diretos assim. Então agora anda aos 18 meses. 1 ano e meio agora, para a criança andar sozinha. Aham. Então, vou falar mais um detalhe. Fala. Então, existia muito, assim, muito forte, assim, os sinais de alerta. Vou dar um exemplo, né? A gente foi lá em Fernando de Noronha. Deve São tinha maratonistas, né, gente? Corre aí pelo Brasil inteiro. momento relax. A gente foi lá em Fernando de Noronha. E na praia tinha algumas bandeirinhas com aquela bandeirinha vermelha. Cuidado, Aham. maré. Tinha gente nadando, tinha criança nadando. Aham. Eu falo, ó, o sinal de alerta, tá todo mundo lá dentro da praia, entendeu? Aham. Então, nos marcos antigos, se a criança não andasse com 1 ano, como até 1 ano e meio ainda, não andasse com 1 ano, ela entraria num sinal de alerta. E o sinal de alerta era assim: nas próximas 1 ou 2 consultas, vamos ficar de olho. Aham. Mas a 1 ou 2 consultas pode ser 1 ano. É. A gente não tem. Então, hoje eles tiraram essa frase, red flags, que são os sinais de alerta. Então, assim, o marco estendeu um pouquinho mais alguns meses, ficou Aham. mais claro, mas assim, 1 É ano, taxativo. 1 Se ano, você não 6 meses estiver e 1 andando, dia, se não estiver andando, vai atrás. essa criança precisa ir no neuropsicólogo, no neuropediatra, alguém que tenha uma especialização em desenvolvimento infantil. E como se pode ajudar uma criança com dificuldade a alcançar esses marcos importantes até os 6 anos? Você quer falar um pouco? Quero falar um pouquinho sim, porque a sua pergunta foi excelente. Olha, A criança, para ela desenvolver todos os marcos, se ela é uma criança que já não nasceu com algum problema de saúde, ela precisa interagir, ela precisa comunicar com o adulto que cuida, quem quer que seja. Conviver. Conviver, o adulto conversar com ela, mesmo que ela não responda, porque um dos atrasos que a gente vê hoje, Eduardo, é justamente na questão da linguagem. Muitos relatos de crianças demorando a alcançar os marcos de linguagem. Mas o que a gente vê isso tanto na ciência, que pesquisam milhares de crianças, quanto no dia a dia, na família, num consultório. A gente vê que as crianças estão muito presas às telas, com 1 ano de idade.
Importante né? isso aí. Então, Tem um presa estímulo, às vezes, não tem, porque necessário. não adianta o filminho lá no YouTube, o joguinho, falar alguma coisa. Você não está comunicando. Você tem que ter a comunicação bate e volta. Você está me perguntando agora, eu estou te respondendo e você provavelmente vai comentar de novo. É isso que enriquece a linguagem da criança. Então, primeiro ela tem que escutar, ela tem que, a mente dela, começar a entender cada um dos sinais. Então, quando eu falo para ela, isso é um copo. Aí, toda vez que eu falar repetidamente copo, ela vai aprender que é copo e vai falar. Então quer dizer que a tela, ela tem um impacto grande na fala, na atenção dessa criança, na socialização, e aí pode afetar sim o marco de desenvolvimento, isso já é fato. Com certeza, temos fatos tanto científicos quanto na vizinhança da gente, na casa da gente. Eduardo, você sabe quanto tempo que uma criança até 2 anos de idade, não sei se você tem algum sobrinho, algum conhecido que é pequenininho, que já fala com 1 ano e pouquinho, sabe quanto tempo de tela que ele pode ter no dia, nas 24 horas do dia? Quanto? Zero. Zero. Hoje em dia é zero tela até os 2 anos de idade. Você conhece algum neném, quando você vai, às vezes, no restaurante, tem uma criança de 1 ano, tá com iPad, já viu Eu isso vi alguma uma vez? com 3 meses de idade até 6, com uma tela desse tamanho. Olha só. Olha aí, tá vendo? Ele é nossa testemunha que isso não seria o adequado. A criança precisa estar, nesse momento, a criança era para estar conversando com o pai mostrando, a mãe conversando, E se interagindo. for colocar uma musiquinha, coloque a musiquinha, né, não Sim. precisa estar o vídeo ali, coloque a musiquinha e vai cantando com a criança, vai fazendo esse Isso. estímulo, né. Você falou muito bem, porque às vezes acontece, é a realidade. A mãe está em casa, está preparando uma comida, está uma criança de 1 ano e meio lá, ela liga uma televisão ou um tablet para ver um filme que ela está vendo o que que é. Mas é o que a gente fala, isso aí é co-visualização, co é junto. Então, se a mãe quer às vezes também à noite, né, contar uma historinha ou durante o dia, um livrinho, hoje a gente tem livro, tem audiobook também. Aham. Mas conversa com a criança sobre aquilo, não abandona, entre aspas, a criança, vendo aquela tela e sem ela comunicar o que estão vendo. Então aí pergunta: "Olha o cachorrinho, como que o cachorrinho faz? Au, au. E que será que o cachorrinho ficou triste?", sabe. Então você Interagindo o tempo inteiro. usa a tela para interagir, mas ela é secundária. O principal é o que a gente está fazendo aqui hoje, é conversar, realmente conectar com a criança. E aí, pensando nisso, os marcos estão muito mais ligados, a essa questão, às vezes, de estímulo do social, ou muito mais a parte mesmo genética ou biológica, ou são as 2 coisas? Mais o estímulo, É mais o mais estímulo. estímulo? Antigamente, até a parte motora era muito forte, assim, quando eu me formei, quando eu fui R1, 1990, era assim, fixou o pescoço com 3 meses, sentou sozinho com 6 meses, engatinhou com 9 e andou com 1 ano. Aqui tá ótimo, já tô com meus marcos na mão. Hoje em dia são centenas de marcos, então ficou mais complexo e a parte de linguagem, pessoal, social, Quer dizer, não é só cognitiva, físico, né, que ganha tá um peso maior. E um dado bem interessante é que o CDC, ele fala o que tem que fazer a cada época, com 2 meses, com 3, com 4, mas também tem as dicas de estimular a criança, então também é importante. São mais de 100 dicas, quase 200 dicas de como estimular a criança. E uma coisa que me chamou muito a atenção, é que em todas as idades está lá, leia para a criança. ler. Desde a primeira avaliação, leia. Leia do jeito que a criança vai entender. Então, por exemplo, chega lá para os 4, 5 anos, ele fala: "E aí, o que você acha que vai acontecer na próxima página?". É diferente de um neném de 2 meses, que você fala: "Olha, o peixinho azul". E a criança começa a balbuciar. Não com essa idade, mas enfim. E você responde na linguagem dela, né? Então, esse estímulo. É muito E eu importante. vi um dado que é de um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria, que lá, assim, é um levantamento que foi feito, né, e ele diz o seguinte: 70% dos pais do Brasil nunca leram, sabe. Então eu Com a fico criança. pensando, leram nada para Ai, a própria pessoa, eles não leem, não têm o hábito da leitura. Né? Diferente do Mas Eduardo, que já é um leitor contumaz. Então, É. então eu fico pensando, gente, é muito difícil, né? Assim,
Tudo bem, a mãe pode começar a tentar, sabe? Então alguém É. teria que orientar a E aí mãe. eu penso assim, a gente não está falando só de livro, você tem a oportunidade de trabalhar uma receita que você está fazendo, você trabalhar com a criança, vai lendo essa receitinha aqui para mim no dia a dia, né? Me ajuda aqui a escrever esse recadinho aqui, ajuda a ler. Então, assim, acho que no dia a dia esses estímulos podem já fazer muita diferença, né, para uma criança, né? De qualquer Isso. forma, às vezes não tem aquele hábito de uma leitura, mas o dia a dia pede, é uma placa, uma loja, é Isso. conversar. Você tá vendo isso? Você tá vendo aquilo, né? E ir chamando a atenção, né? Acho que a Aprove- criança. Aproveitando que estamos falando sobre isso, crianças podem alcançar esses marcos, os aprender mais rápido ou do que outras mais velhas ou da mesma idade? Outra pergunta, eu acho que ele leu a pediatria antes, os livros de pediatria antes de Ela vir me falou conversar super- conosco. Deu Foi uma uma conversadinha, né? Não, Sobre os marcos e tudo. Isso é fundamental, porque, assim, antes tinha uma frase que falava assim: cada criança tem o seu tempo. Mas isso não é uma frase que vale para tudo. Por exemplo, tem o seu tempo até os 18 meses para andar, entendeu? Não assim, vá, ela com 2 anos não está Certo. andando. Não, Aham. deixa o tempo dela. Então, essa frase não é uma frase assim que eu posso dizer com amplitude, né? Mas Aham. tudo bem, as crianças têm a sua variabilidade. Sim. Até eu vi um estudo que as meninas têm um desenvolvimento um pouco mais rápido que os meninos. Então, até da Pediatras, da revista Forte. Ele falou: será que no futuro, isso tá escrito lá, será que no futuro a gente vai ter marcos diferentes assim? Mas enfim. Aham. Então, para algumas coisas, né? Então, não dá para comparar com a criança que brinca com ela, com a criança do vizinho, com o priminho. Então, existem os marcos que foram feitos para a população, tá certo? E hoje em dia, Observando padrões. o marco, quando eu falo que a criança vai andar até os 18 meses, é porque 75% das crianças andam Andam. até os 18 meses. Isso. Hoje em dia eles aumentaram, antes era 50%, por isso que tinha o sinal de alerta, porque só metade fez, a outra metade toda ainda não fez, então vamos esperar o tempo delas. Nesses Aham. novos marcos, isso mudou para 75, ou seja, mais crianças vão fazer o marco até aquela idade. Então, se a criança não andou até 1 ano e meio, que eu estou falando que é um exemplo clássico, Sim. não significa que ela tem alguma condição, enfim, alguma condição patológica. Isso, a gente tem 25% das crianças que não andam, mas essa porcentagem merece uma atenção especializada para avaliar se é alguma questão específica, né? Aí é um sinal real de alerta. Aí tem que agir logo. Aí o lema hoje é, ao invés de falar sinal de alerta, porque aí a pessoa fica naquela observação mais passiva, como vinha de antigamente. Não, haja rápido. Marca uma consulta lá procurar ajuda. com o pediatra para ele te dar um direcionamento, Uhum. né? E uma pergunta que você fez, e o Eduardo também fez, sobre essa questão de umas crianças alcançarem alguns marcos mais rápido, mas, por exemplo, eu e você, se a gente fosse criança da mesma idade, você já salta antes de mim, mas a gente ainda não está na idade limite. O que que acontece? Os marcos existem justamente para isso, para evitar comparação de criança, Sim. né? Porque Emocionalmente pode ser ruim isso daí, né? Pois é, então assim, até quando a gente tem mais de um filho, tem filho que fala mais cedo, tem filho que demora um pouco mais, mas espera aí, eu tenho que me preocupar? Deixa eu olhar os marcos aqui, não é? Ah, o priminho já corre, o meu agora que acabou de andar sozinho, consegue andar sozinho. Ah, mas ele tem 15 meses, tá ok, fica tranquila, né? Os passos estão sendo cumpridos. Então, isso não quer dizer que um é mais inteligente que o outro, que o um é melhor que o outro. Não. Se tiver dentro da idade limite, está todo mundo indo bem. Eu É isso costumo que é conversar muito importante. isso com o Eduardo, porque mesmo nessa idade dele já de 10 anos, eu tenho uma pequena, a Isis, de 5. Você percebe que um tem habilidades maiores para algo, outro tem habilidades para outros. Na sala, uns têm muita facilidade para uma coisa, e assim também eu penso que seja nesses marcos, né? A facilidade para um de andar, às vezes vai ser para outro de falar e de socializar, enfim. E é importante quando vocês falam nesse padrão de desenvolvimento, para o olhar do pai e da mãe ficarem ali atentos. E eu gostaria que vocês me falassem assim, existe mesmo essa lista que pode ser consultada, não é isso? Sim, isso é uma lista oficial, assim, é um guideline, como eles fazem, é um guia, né, que monitora o desenvolvimento e está em várias línguas, inclusive lá no CDC americano está a tradução também em português, sabe? Tem todas as faixas etárias, todas
todos os marcos nos 4 campos, Uhum. que é o da linguagem, que é o cognitivo, que é o motor, né, enfim, e que a mãe vai avaliar os marcos todos, a cada etapa, junto com o pediatra, Uhum. e vai determinar a situação da criança de estar adequada ou, eventualmente, precisar de uma avaliação um pouquinho mais especializada. E eu já gostaria de fazer um parêntese aqui nessa oportunidade, porque os 2 têm um projeto que é muito bacana, é uma plataforma que chama Mamãe Pingo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque, assim, eu tive a oportunidade de conversar com vocês no lançamento, tenho observado o crescimento disso, porque é uma plataforma segura que os pais podem estar ali, uma consulta e vendo o próprio desenvolvimento do filho. Fala um pouquinho pra gente da Mamãe Pingo. Ótimo, obrigada pela pergunta. Mamãe Pingo, então, é essa plataforma que hoje a gente entrega no formato de aplicativo, que os pais podem monitorar os marcos conforme preconizados pelas maiores instituições hoje do mundo, né, com a ciência mais moderna, mais atualizada. E também podem, por exemplo, consultar uma inteligência artificial sobre suas dúvidas. O que que eu faço para o meu filho falar? A inteligência artificial, ela é fechada nossa, não é como um chat GPT que consulta um monte de link para te dar uma resposta. Ela vai Com base consultar científica. a ciência que a gente preparou, que a gente faz a curadoria e atualiza semanalmente. Agora, eu acho importante também falar dos marcos, que é uma ferramenta que a mãe pode fazer em casa. E o profissional já ter a sua consulta agilizada no consultório, porque pensa se você for, se você é um pediatra e o seu paciente chega lá com 6 meses de idade, tem lá 34 marcos para avaliar, dando um exemplo, eu não decorei, a gente não precisa decorar. Mas ele vai gastar todo um tempo de consulta para checar. Isso a mãe pode fazer em casa E e já chegar agilizar e a falar: consulta e já tirar as "Tô um pouco dúvidas. preocupada com isso que não Isso. tá batendo", né, E a doutora? outra coisa também, esses marcos, gente, não são diagnóstico. Se por Legal. acaso você detecta com seu filho, com seu bebê, com seu irmãozinho, nossa, mas ele não está andando, aqui mostrou que está atrasado, sua irmãzinha, né? Que você tem uma irmãzinha. Isso. Parece que está atrasado. Tá bom, então vamos levar no profissional especializado para ele fazer testes mais aprofundados e realmente ver se é problema ou se é o estímulo que a gente pode fazer de uma forma simples no dia a dia, conviver, andar na natureza, né, escutar música, ler um livro, tudo isso ajuda a gente na nossa formação. Patrícia, só um detalhe também que eu acho que é importante, assim, temporal. Eu converso com muitos pediatras, eu ajudo na formação dos residentes, enfim, tem vários colegas. E existe um fenômeno pós-pandemia, que Hum. durante a pandemia, as consultas de puericultura, que são as consultas para avaliar todos esses detalhes com tranquilidade, risco de acidente, imunizações, o desenvolvimento infantil, a alimentação, a nutrição, né, que é a consulta para falar sobre o neném, Aham. elas foram reduzidas, assim, e quando a pandemia liberou e a gente voltou, as consultas de puericultura não voltaram imediatamente. Então ainda ficou o hábito dos pais levarem muito em emergência. Então, já que está com a dor de ouvido, vou levar no pediatra e já vejo a consulta dos 9 meses, por exemplo. Aham. Aí a conta não fecha, Não porque fecha. só da otite vai 20 minutos ou mais para examinar, para discutir, para ver o antibiótico, para avaliar sinais de alerta, enfim. E aí não fecha. Então a gente tem que retomar as consultas de puericultura, que são muito importantes. Ninguém faz revisão no carro, no posto de gasolina, quando fura o pneu. Então a gente precisa, né? Gostei. Precisamos de uma consulta específica para a puericultura. Isso vai ajudar muito. Então, nesse sentido também, a Mamãe Pingo pode auxiliar, porque ela já vai trazer os dados preenchidos a mãe, o pai, eles chegam com algumas dúvidas pontuais, Uhum. né? E isso pode otimizar o tempo da consulta para coisas onde realmente o pediatra vai fazer uma grande diferença ali naquela conversa, né, direta. Perfeito, perfeito. Vocês falaram no ponto de estímulos aí, até como dica, né, para as famílias que estão nos vendo, falou da leitura, que é muito importante. Tem outros estímulos que vocês acreditam serem, assim, muito importantes, que precisam ter essa atenção especial dos pais, para não deixar passar esse tempo de desenvolvimento? Eu vejo muito o papel da natureza, né, então sair daquele ambiente fechado, uma praça, um parque, num horário adequado, que não seja aquele sol a pino, que também vai causar mal, né, à pele do bebê, dos pais, mas começar a Tirar a ver com a criança de casa. natureza,
né? Tirar, shopping é legal, mas também vai para o parque, veja as folhas, estuda junto. Eu falo que hoje, né, com 57 anos de idade que eu tenho, eu fiquei uma pessoa curiosa igual uma criança de 4 anos, porque hoje é fácil a gente achar uma informação. Então eu vejo uma árvore, que árvore é essa? Né? Quando eu era criança, eu tinha que ir lá para casa pegar um livro dessa grossura para tentar folhear e achar que árvore era essa. Hoje é fácil. É. Então, descobrir esses novos mundos, eu acho que é muito importante a natureza. A música também desenvolve muito. A gente pensa, a audição? Não, o cognitivo, o mental, até habilidades matemáticas, a gente sabe que hoje a música tem relação, a comunicação. Quer dizer que a criança tem que, desde bebê, ir para a escola de música, ir para uma escola de leitura, nada disso, estudo da forma que você faça em casa, né? E às vezes os pais hoje buscam acertar demais e fazer perfeito, e vão atrás de um monte de informação, e a gente simplesmente fala assim: "Lembra de quando você era criança? De que você gostava de brincar? O que te marcou?". Faça uma brincadeira simples, chegou uma caixa lá de encomenda, pega a caixa, inventa uma cabana. Quem, né, dos adultos de hoje não brincou de cabana, pegando cama da casa, sofá, junta um cobertor lá e entra todo mundo. Olha que diversão. Isso estimula a criatividade também. Então, fazer coisas inusitadas, não precisa ser um brinquedo pronto, fechadinho. Né? Quando você lê um livro também, você pode imaginar histórias diferentes, finais diferentes. Ah, se fosse eu, ia escrever desse jeito. E é legal isso, né? Muito bom. Excelente, perfeito. Perfeito. Inclusive, o Eduardo tá fazendo um livro também, né, Eduardo? Olha só. Escrevendo, não é? Tipo assim, a gente fala leia para uma criança. Eduardo. No caso dele é escreva, uma criança escreva um livro. Diário Pra de dar- bordo. Ele tá fazendo um diário de bordo, ele escreve todos os dias, né, Eduardo? Depois a gente vai tentar publicar isso. Os 11 dias antes da viagem e depois na viagem. Toda viagem ele vai fazendo as anotações e vai escrevendo. Tentou fazer um. Como é que é aquela tirinha também, né? Do Sargento Maple. Ele cria personagens e muito criativo, Olha, assim. criatividade. Sempre é. O Eduardo é o exemplo vivo da estimulação pediátrica. Não tem dúvida, Patrícia, de te ver assim, do que eu te conheço. Eu imagino o quanto você não estimulou, não interagiu, não teve o bate e volta, desde aquele picabu, né? De Sim, esconde-esconde. sim, muito Então, estimulado. acho que o Eduardo é uma criança super, muito estimulada, né? E olha a resposta. É. Nem precisa falar nada, a gente não precisa falar nada do que a gente tem de exemplo aqui hoje. As crianças respondem, né? Isso que é o mais maravilhoso, né? As crianças respondem muito bem. Olha, gente, que bate-papo mais maravilhoso. O tempo passou assim. Olha só. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a presença de vocês e queria, para a gente finalizar, deixar uma mensagem para esses pais, né, que têm esse período de ansiedade, principalmente aí quando é de primeira viagem, quando está começando. As minhas aflições com o Eduardo foram bem maiores do que com a Isis, e eu imagino que muitas famílias passam por isso, e também para as crianças, porque o que o Eduardo falou às vezes, como que eu ajudo um coleguinha, né? Às vezes, como eu ter esse olhar mais empático, né? Não fazer aquela zoeira que eles costumam dizer, porque não está dando conta disso ou daquilo, né? Então, ser mais amigo, né? E ajudar. Todos podem crescer juntos dentro das suas habilidades principais, né? Sem dúvida, acho que essa interação é muito importante e também busque informações baseadas em evidência. Hoje a gente é bombardeado por informações. Então, eu vejo que os pais às vezes ficam até meio desnorteados porque um fala que tem que andar assim, outro fala aquilo, sabe? São muitas informações, tanto na mídia quanto pessoalmente. Uhum. Então, tem que ter um norte, né? Igual aquele norte magnético da bússola, né? Tem que Sim. ter um norte, busque informações que são confiáveis do ponto de vista de evidência. Porque Com o conselho seu tem demais, pediatra, né? Muito. de onde tiver. Agora tem muito. Então, às vezes, que Palpite e as conselho tem famílias acabam demais, ficando né? muito perdidas com tantas informações, a mãe ansiosa, enfim, isso é um desgaste. Então, sempre ter uma informação que seja de confiança. Eu acho que isso é muito importante. Isso, e os pais, especialmente a mãe, né, que geralmente é quem assume a responsabilidade do cuidado, por mais que ele seja compartilhado, acaba se comparando muito também, não comparando só os seus filhos, mas se comparando muito com outras mães. E eu acho que é importante a gente saber que cada família é singular, é única. Você não tem o mesmo contexto de uma outra família, ainda que você tivesse uma irmã gêmea, né? Então, trabalhe na sua casa da melhor forma possível, não busque perfeição. Saiba que você vai errar, mas é a oportunidade para a gente aprender e fazer de novo.
né. Então, quando a gente se cobra a perfeição, vem muita culpa e não é sobre isso, porque quando a mãe se cobra a perfeição, ela acaba cobrando perfeição do esposo, do filho, e aí a família não toca de uma forma aquela orquestra, né, do desenvolvimento infantil desafina, sabe. Então somos todos seres humanos, quando nasce um filho, nasce uma oportunidade de desenvolver junto com ele, é De uma aprender maravilha de junto, né. aprendizado É uma troca, né, eu e vejo quando a sempre mãe e não tem problema a gente pedir desculpa para o filho, se um dia a gente perceber que errou, se um dia chegou cansado do trabalho, quando a criança já entende, né, chegou cansada do trabalho e perdeu a paciência naquela hora cansativa mesmo, que é dar comida para a criança, e aí todo mundo rotina cansado. pesa, né. Então, às vezes, a gente perde a paciência, ok, amanhã é outro dia, né, então se afaste, nutra sua paciência também cuidando de si, a gente não tem que ser heroína, né, a gente tem que ser pessoa real, mãe real e fazer o melhor a cada dia, eu acho que é muito isso. Que Ponto dupla, hein? final, Que dupla! Muito obrigada, doutor Paulo Fantástico, Sucasas, pela gente, foi um presença prazer, aqui. foi Muito muito sucesso, instrutivo, foi uma conversa muito para bacana, né? desenvolvimento, né, nosso e de quem está acompanhando junto com a gente. Muito bom. Parabéns pelo trabalho na Muito obrigado. universidade, também com a Mamãe Pingo. A gente sabe o desafio que é empreender, né? Muito obrigada, doutora Luciane. Muito obrigada mesmo pela Obrigada, presença, pela Patrícia. oportunidade, viu? Que Foi a uma sua honra. confiança nos honra muito, principalmente, né, e que bom ter o Eduardo aqui e trazer também para o mundo dele. Eduardo já vai ser, né, uma pessoa que vai olhar com outros olhos o bebê e saber que a gente não julga, mas a gente justamente oferece a empatia que você falou, Sim. né, e tenta ajudar. Ele cuida muito da irmãzinha dele. Tá bem. É, muito mesmo. Parabéns, Eduardo. E muito obrigada de novo pela participação aqui. Você faz muita diferença, viu? Com certeza. Obrigada. Vamos dar um tchau, tchau, então. Lembrando, gente, que esse quadro do Bom Dia Kids, o Toma Cuidado, tem um apoio, patrocínio da Unimed Goiânia. E a gente tenta, né, tratar de temas da saúde assim, com leveza, com simplicidade, conversando mesmo, abrindo esse diálogo com grandes referências na área de saúde aqui no estado de Goiás. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau.